Pessoal, vamos falar agora da visita do presidente francês Emmanuel Macron ao Brasil. Ele chega hoje e vamos ver quais são as repercussões disso. Fiquem atentos, cuidado com o Macron, hein? O presidente francês Emmanuel Macron chega hoje ao Brasil e deve abordar com Lula temas bem importantes. Importantes para quem? Para ele? Desde a defesa até meio ambiente. O presidente da França busca reforçar laços com o Brasil, visando uma inserção estratégica na América Latina. Apesar de expectativas frustradas sobre contribuições ao Fundo Amazônia, como disse o Ricardo Rosa aqui antecipando, compromissos climáticos foram reafirmados. A visita também foca em atrair investimentos e discutir o acordo Mercosul-União Europeia. Em Belém, no Pará, Macron e Lula devem visitar a ilha de Combu, na margem sul do rio Guamá, onde acompanharão a produção artesanal e sustentável do cacau em região de floresta. Macron também deve visitar Itaguaí, no Rio de Janeiro, e depois fazer um passeio a pé na Avenida Paulista, em São Paulo. Vá sem relógio, por favor, é mais seguro. Muito bem. Bom, vamos fazer um debate aqui. Em primeiro lugar, o presidente Lula não é ingênuo. Emmanuel Macron está preocupado com a Amazônia? Emmanuel Macron está preocupado com o meio ambiente? Acho que o ministro da Agricultura, Sérgio Favaro, colocou bem. A primeira preocupação do Macron, para mim a única, é o protecionismo do agronegócio francês. Macron quer reter a expansão do agronegócio brasileiro e usa a questão ambiental como uma cortina de fumaça, da fumaça que está na Amazônia, uma cortina de fumaça para segurar a evolução do agronegócio brasileiro. O Brasil hoje tem enormes possibilidades de expansão dos seus negócios, seja nas relações Mercosul-União Europeia, que o Macron está torpedeando e impedindo para proteger o agronegócio francês e o seu governo, a sua cadeira, a expansão do BRICS, hoje com um número maior de países integrantes, como a Arábia Saudita, Irã, Egito, a Argentina não quis por causa do Milei, mas logo integrará também. Os BRICS vão chegar a 20 países com certeza e terão um PIB maior do que o grupo do G7. Mas Macron está preocupado com a Amazônia e com o meio ambiente. Não sejamos ingênuos. Emmanuel Macron se preocupa exclusivamente com o seu governo. Será que ele vem aqui convencer o nosso presidente de que é ruim o acordo do Mercosul com a União Europeia? Será que ele quer convencer o nosso presidente a travar a expansão do agronegócio, dizendo que isso é para proteger a Amazônia? Nós não somos ingênuos, senhor Emmanuel Macron. Eu queria te ouvir, Ricardo Rosa, você inclusive antecipava isso, que a França não vai contribuir para o Fundo de Defesa da Amazônia. Ela está preocupada com a Amazônia? Não sejamos ingênuos. Capês, tem um ditado popular que diz: farinha pouca, meu pirão primeiro. E esse é o ditado que está na cabeça do Macron nessa viagem ao Brasil. Ele quer cuidar dele, do protecionismo francês. E, na minha opinião, vim aqui jogar água na expansão do agronegócio brasileiro. Então, nós realmente, acho que você deu um alerta muito bom quando você abriu aqui esse tema. Nós temos que ficar de olhos abertos. Nós, o governo brasileiro, que é quem vai estar de fato nas tratativas com Emmanuel Macron, que veio aqui cuidar dos interesses dele e dos agricultores franceses. Nada conosco, porque o Fundo da Amazônia, que lá na ONU todo mundo fala, tem que cuidar, Amazônia, não vai dar dinheiro. Deu uma desculpinha aí bem esfarrapada de que tinha um dinheiro pouco lá, vai tentar ajudar algum projeto individualmente, mas não vai fazer uma contribuição para o Fundo da Amazônia. Não sei se porque também não está vendo nenhuma efetividade no Fundo da Amazônia ou porque realmente a preocupação dele é zero. Eu acho que as duas coisas. Não tem preocupação nenhuma com a Amazônia, mas também o Fundo da Amazônia não está ajudando em nada nesse momento. A gente está vendo que está aumentando as queimadas no Brasil. Agora, temos que ficar muito esperto com os teores das negociações bilaterais, porque Macron vem para cá armado, no sentido metafórico, com o objetivo de estancar a expansão do agronegócio brasileiro, que vem, diga-se de passagem, salvando o PIB brasileiro. Exatamente. Eu queria, Guilherme Mendes, eu queria ler aqui uma notícia para a mesa e para quem está nos assistindo, que está vinculada no Canal Rural. A França quer aumentar a produção interna de leguminosas
para diminuir a dependência das importações do Brasil. Segundo o governo francês, em países da América do Sul, leia-se Brasil, o plantio da soja pode estar ligado ao desmatamento de florestas. O comentarista Benedito Rosa afirma que a medida é totalmente política e protecionista. Os ecologistas franceses têm criticado o governo de Emmanuel Macron por anunciar, prometer e não adotar medidas que eles querem. O governo está dando uma resposta a essas correntes políticas. O Macron está preocupado com o governo dele. O Macron vem aqui, ele quer convencer o Brasil de que ele tem que parar de evoluir na sua produção de soja, no seu agronegócio, porque isso destrói a Amazônia. Nós estamos vendo aqui que o que destrói a Amazônia são efeitos climáticos, o garimpo ilegal, a atuação de grupos paramilitares, tráfico ilegal de madeira. Isso tem que ser combatido. Quer colocar a culpa no agronegócio por pura questão econômica e política interna. Ele está, pelo contrário, está querendo colocar, ele não mostra preço nem pelos seus próprios cidadãos, vai colocar soldados franceses para lutar na Ucrânia, onde já morreram mais de 500 mil soldados ucranianos, vai colocar 2.000 soldados franceses na fronteira, na margem oeste do rio Dnipro, na Ucrânia, para segurar o avanço russo, para matar os 2.000 soldados franceses. Emmanuel Macron, volta para o seu país. Queria te ouvir, Guilherme Mendes. Não, presidente Macron, seja muito bem-vindo ao Brasil. A sua visita é simbólica e é muito importante deixar claro. Veja, nós estamos aqui diminuindo uma visita. O presidente Macron assume o poder em 2017 e é a primeira vez que ele pisa em solo sul-americano. Isso não é pouca coisa. Isso só mostra o prestígio e a deferência feita ao presidente Lula, que foi recebido com honras de chefe de Estado, como o Ricardo bem pontuou, e agora recebe, então, o presidente Macron. Nós aqui estamos falando das divergências e, sem dúvida, esse ponto do agronegócio. E o Macron está fazendo realmente o que se espera dele, quanto presidente francês lá na França. O povo francês quer a defesa do seu mercado. E isso acontece no mundo todo. Nos Estados Unidos não é diferente agora com parte da proteção do setor industrial. A China faz isso a todo momento. Essa é a política internacional, essa é a geopolítica, é assim que funciona. Ele vem ao Brasil para, entre outras coisas, colocar a sua posição contrária ao acordo Mercosul-União Europeia, que favoreceria em muito o agronegócio brasileiro, e isso já foi aqui debatido à exaustão. Ele vem também para pontuar a sua divergência em relação ao governo brasileiro com a questão da Ucrânia. A França é uma alinhada de primeira ordem com o governo ucraniano, como o Capês bem colocou, oferecendo inclusive o que há de mais precioso numa guerra, que são as vidas dos seus combatentes para se alinhar ao exército ucraniano, mas também vem tratar de convergências. O meio ambiente é uma delas. Se é por um motivo interno, se é para dar satisfação ao seu agronegócio interno, e eu acho que de fato tem isso, defender o meio ambiente nunca é ruim. Se ele vier colocar dinheiro, aportar recursos para os fundos de proteção à Amazônia, vão ser muito bem-vindos. O que nós vamos fazer com esse dinheiro é um problema nosso, soberania nacional e soberania brasileira. Outro ponto que ele vem tratar aqui é a união em torno de assuntos de defesa. O governo brasileiro é um grande consumidor de armas e tecnologia militar dos franceses. E eles vêm, inclusive, para assinar acordos de cooperação. Isso está na agenda dos encontros. Não é conversa, não é protocolo, é assinatura de acordo. Coisa bem formal, bem real, para alinhar ainda mais o Brasil e a França nos assuntos de defesa. E o terceiro ponto é o avanço da extrema-direita no mundo. Algo que com certeza preocupa o Macron. Haja vista um movimento que vem acontecendo na Europa. Nos seus vizinhos ali nós temos governos de direita, ou que se dizem de extrema-direita, florescendo no entorno da França. E aqui no Brasil, com a Argentina e em outros países, não com vitória, mas com discursos muito inflamados, a gente vê acontecendo algo muito parecido. E esse movimento de ressurgimento vigoroso da extrema-direita é um ponto que preocupa tanto Macron, na qualidade de líder do governo francês,
quanto o presidente Lula na qualidade de presidente do Brasil. Então, eu acho que a gente pode esperar um encontro com prós e contras, como qualquer outro, não tem nada de excepcional. Acho que o ponto só muito fundamental e que deve ser destacado é a relevância da visita. Veja bem, desde 2017, o presidente francês não colocou o pé na América do Sul. Lá se vão quase 8 anos, né? 7 agora, 8 ano que vem. Olha, eu admiro o otimismo e também a hospitalidade do Guilherme Mendes. Mas se for para vir falar de temas de defesa, para vender o avião Rafale, que tinha sérias denúncias de superfaturamento na venda quando o presidente ainda era o Sarkozy, se é para vender os mísseis Exocet que afundaram a Argentina na Guerra das Malvinas, armamento francês, me desculpe, viu? Mas vamos olhar com uma certa cautela. Segundo lugar, se é para vir falar contra o acordo Mercosul-União Europeia, para estimular o protecionismo francês do seu agronegócio, por favor, é melhor não falar nada. E, sobretudo, se é para tentar mudar a posição do Brasil na guerra da Ucrânia, o Ocidente, a OTAN, arrancou Volodymyr Zelensky em março de 2022 das mesas de negociação com Putin, quando a Ucrânia poderia, no máximo, ficar sem a Crimeia, e agora a Ucrânia corre o risco de perder 40% do seu território e a parte remanescente ser um Estado disfuncional, com mais de 1 milhão de mortos e 10 milhões de refugiados. E ele quer botar 2.000 soldados franceses para proteger a Ucrânia ou para prolongar esse conflito até a destruição completa do país. Eu não engulo essa. Você vem aqui e fala mal do nosso agronegócio. Falar contra os acordos Mercosul-União Europeia e vem querer ditar a política externa do Brasil. Macron é bem-vindo? Tudo bem. Mas será que essa visita vai dar alguma coisa de útil para o nosso país? Cristiano Vilela. Absolutamente nada, Capês. É algo que, claro, eu não tenho problema nenhum em ver o presidente da República, seja ele quem for, Lula, Bolsonaro, Fernando Henrique, qualquer presidente, dialogando com atores, com presidentes dos diversos países, seja ele de qual orientação política venham a ser, quais interesses venham a ter. Agora, é preciso ter sabedoria. E no caso das relações entre Brasil e França, existe um interesse muito forte da França em exterminar o agro brasileiro, que é extremamente forte, pujante, competitivo, que é um dos maiores orgulhos que o Brasil tem no âmbito internacional, a força do seu agro, e que incomoda muito esse setor, na França especialmente, que é um setor muito forte, que é um setor que recebe um grande protecionismo por parte do Estado francês. E que, com relação a isso, Macron tem todo o interesse do mundo em fazer com que o Brasil deixe de investir nesse setor tão importante, sob justificativas, às vezes fantasiosas, dentro de questão ambiental, dentro de outros interesses, e acabe fazendo com que o agro brasileiro não consiga ter a força que vem demonstrando, especialmente nos últimos anos. Então, essa visita, eu não tenho a menor dúvida, vai ser apenas para tirar fotografia. Nada de concreto, nada de efetivo. Em outras palavras, uma visita para a narrativa. O Brasil está cansado de narrativa. João Belutti. E também é para o público interno, né? Muitas dessas visitas, o presidente francês vem aqui, faz o seu discurso e usa muito internamente, né? E ele ficou de caminhar na Paulista, e a recomendação, né, é que ele não vá com o Lula sob risco de muitas vaias, né? Já que o próprio Lula não passeia ali na Paulista. Agora, essa negociação do agro, ela é interessante porque essa visão do bloco econômico, desses acordos bilaterais, por mais que nos é vendido uma ideia de livre mercado e tal, na verdade, a consolidação de oligopólios, porque ao passo que você faz um bloco econômico, você acaba dificultando para os players de fora. Então, os blocos econômicos também têm essa contravisão de ser um oligopólio. E o Macron também, por mais que a eleição esteja distante na França, ele também está preocupado, né, já que a França, com a questão do multiculturalismo, né, com a questão da França muçulmana cada vez maior, ele teme também, né, que a direita cresça de fato a direita, né? Marine Le Pen é de direita, não é extrema-direita, como todo mundo chama, que todo mundo é extrema-direita. Então ele também vê esse aspecto na política interna, usa essa questão da Amazônia, que é muito forte, lá usa o agro, né, porque só de ele vir para cá já passa a mensagem pro pessoal do agro francês, olha, ele está lutando aqui pela gente e tal, mas eu acho que é mais para discurso interno, mais protocolar, mas de fato, como o Guilherme colocou, fazia muito tempo que não vinha o presidente francês, tem que receber, é bem-vindo, agora para ele ir na Paulista, recomendo sem o Lula. É verdade, ele está tão preocupado com o avanço da extrema-direita que ele devia combater o antissemitismo
que cresce na França, é o país mais antissemita da Europa, mais antissemita até que Espanha e do que a Alemanha. Então, em vez de vir falar sobre combater do avanço da extrema-direita, cuida do teu quintal.